Oh Deus, meninos, me ajudem aí, por favor. Nós vamos mudar toda a mensagem dessa noite, queridos. Eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus está mandando fazer, então eu vou fazer. A palavra do Senhor em João, no capítulo 12, no versículo 1 em diante, nos apresenta algo muito interessante. O Evangelho de João é um evangelho tão rico, porque ele vai apresentando aquilo que Jesus foi fazendo, realizando os milagres, os prodígios, os sinais. Mas há um momento aqui em João, no capítulo 12, no versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro o dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que dela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram lá não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Sabe, queridos, nessa passagem nós vemos alguns personagens. O primeiro personagem é Lázaro. Lázaro foi aquele que foi ressuscitado dentre os mortos no 4º dia. Ali, aquela enfermidade que estava se manifestando em Lázaro não era para a morte. Porém, Lázaro morreu e foi para a sepultura. E Jesus chega naquele lugar. E quando Jesus chega, ele ora a Deus e diz assim: Pai, eu oro não porque eu precise orar, mas para que eles saibam que teu é o poder, e que esse poder se manifestará sobre a vida de Lázaro, assim como o Senhor me disse que essa enfermidade não era para a morte. Pai, em nome de Jesus, traz a vida de volta. E Jesus então diz: tira a pedra e chama Lázaro. Veja, queridos, Marta e Maria estavam junto ali e falaram assim: Jesus, já faz 4 dias que ele morreu, já não está cheirando bem. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, saindo com a vida, foi desatado todas aquelas ataduras que prendiam a vida de Lázaro, e agora Lázaro está sentado à mesa com Jesus na ceia. Então Jesus está à mesa, queridos, e colocaram a mesa e fizeram aquele jantar para Jesus. E aqui essa ceia era um jantar, era geralmente, costumeiramente feito ao final do dia. Então seria aquilo que nós temos de costume de fazer o nosso jantar. Então era a ceia, e estavam ali sentados, e estava Lázaro sentado à mesa, e quem servia a mesa era Marta. E é interessante porque quando nós olhamos a história de Marta, ela era aquela mulher que
se preocupava em servir as pessoas, se preocupava em preparar todas as coisas, em fazer com que todas as coisas estivessem funcionando. E glória a Deus pela vida de Marta, porque nós precisamos de muitos que fazem a coisa funcionar, irmãos. E ela colocou tudo ali, ela estava preparando e servindo a ceia. Então, de repente, Maria, ela pega uma libra de nardo. Na minha Bíblia diz que aproximadamente 340 gramas daquele nardo muito precioso. Sabe, queridas, Maria não escolheu qualquer nardo. Não foi qualquer bálsamo. Foi o bálsamo muito precioso. Porque ela iria derramar aquele bálsamo sobre os pés de Jesus, o seu mestre. E Maria chega ali, então derrama aquele óleo, aquele bálsamo sobre os pés de Jesus. E num sinal de profunda adoração ao mestre, ela começa a chorar e a derramar ali as suas lágrimas diante do Senhor, e os pés de Jesus agora estavam com o bálsamo e com as lágrimas, e ela toma então o seu cabelo e ela agora enxuga os pés. Ela estava em profunda adoração, em profundo quebrantamento, em profundo desejo de estar aos pés de Jesus. E aí então chega Judas Iscariotes. É interessante porque onde estava Judas? Na mesa. Jesus não expulsou o traidor. Jesus não expulsou o incrédulo. Lembra lá que no meio dos discípulos dele tinha um incrédulo? Tinha ou não tinha? Pastor Celso, me deixa sozinho aqui não, irmão, por favor. Tinha ou não tinha? Não tinha um que duvidou? Eu só vou crer se eu tocar nas feridas dele. O incrédulo estava ali, queridos. E é interessante porque esse mesmo incrédulo, quando Jesus aqui em João fala, nós vamos voltar lá para a Judéia, falou assim, ei gente, só quero lembrar vocês, é o mesmo, tá, queridos? É o mesmo incrédulo, que virou para os discípulos e falou assim, gente, posso contextualizar aqui, irmãos? Tá tranquilo? Falou assim, turminha, vocês lembram que Jesus saiu de Jerusalém sob a ameaça de ser apedrejado, que os judeus queriam apedrejar ele? Agora ele vai voltar para a Judéia para cuidar de Lázaro, que está dormindo. Por que a gente precisa ir lá para acordar quem está dormindo? Gente, nós vamos para lá para morrer com ele? É o mesmo, querido. É o mesmo que está sentado à mesa. Então Jesus, ele acolhe a todos. O traidor, o incrédulo. Porém, ele acolhe porque ele deseja transformar este coração. Retirar toda a incredulidade. Para o traidor, a ele não tinha outro caminho, porque para ele estava reservado cumprir o plano de Deus, ser aquele que entregaria Jesus para morrer por mim e por você. Mas Judas, ele olha e fala assim, gente, por que essa mulher pegou este nardo e jogou nos pés de Jesus? E aí entra aquele, me ajuda aí, aquele farisaísmo. Por que a gente não pegou isso então e não vendeu para dar aos pobres? Queridos, não era isso que estava no coração de Judas. O que estava no coração de Judas era o valor monetário daquele nardo. No coração de Judas, na verdade, estava aquela preocupação com as coisas deste mundo, com coisas que têm valor na terra,
mas que diante de Deus não tem valor nenhum. Ele só tem valor se ele for derramado aos pés de Jesus. E Maria reconhecia isso. Aqui está o meu mestre, aquele que vai me dar a oportunidade de ver a vida eterna. Então eu vou me abrir mão de tudo dessa terra e derramar sobre ele, porque se eu derramar aos pés dele, eu terei o melhor da terra. Mas Judas estava com o coração dele aonde? Gente, valia muito. Vamos vender, dar aos pobres. Você acha que ele estava preocupado com os pobres? Não estava nada. Ele estava preocupado com o valor, a quanto aquilo valia. Em outro evangelho diz que valia como se fosse o pagamento de um dia inteiro de trabalho. O que Maria estava dizendo era: tudo o que eu tenho de mais valioso, eu entrego aos pés do meu mestre, porque ele merece o melhor, ele merece o melhor, o que eu tenho de maior valor. Mas Judas não. Judas estava com a mente dele, com o coração dele conectado com as coisas dessa terra, com aquilo que tem valor aqui. E é interessante porque no desenrolar dessa história, nós vemos que a multidão agora está correndo até Jesus. Por quê? Porque soube que Jesus estava na casa de Lázaro. Mas é interessante porque eles também correram para ver Lázaro. Então o que a multidão estava buscando era os sinais. Como se aquilo que fosse o mais importante fossem os sinais. E aí entra, por fim, os principais sacerdotes, aqueles que precisam manter a sua condição e a sua situação de domínio e de poderio. E para a manutenção, eles então tomam uma decisão: vamos matar Jesus, mas vamos também matar Lázaro. Por quê? Porque as pessoas vinham para Lázaro e recebiam Jesus. A multidão podia correr para os sinais, mas quando se encontravam com Lázaro, recebiam o Senhor que tem todo o poder para manifestar sinais, prodígios e maravilhas. E porque ele testemunhava de Jesus, todos voltavam crendo em Jesus. Olha no versículo 11, queridos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Quantos Lázaros nós temos aqui nessa noite? Quantos Lázaros? Pessoas que já receberam o poder de Deus sobre a sua vida, sinais, prodígios e maravilhas do Senhor que já se manifestaram sobre a sua vida. Quantos Lázaros nós temos aqui? Eu vou levantar a minha, porque eu sou um. Eu sou um. Fui alcançado, redimido, não tinha nada de valor na minha vida e Ele me alcançou com seu amor e com seu poder. Então eu sou um Lázaro. Eu fui chamado da sepultura, da morte, do pecado, e agora estou ressurreto em Cristo Jesus para a glória do Senhor o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Um dia Jesus disse: Marcelo, sai para fora. Glória a Deus por isso. E eu estou vivendo a vida de Cristo Jesus. Mas eu quero lembrar para você que você precisa ser Lázaro de verdade. Por quê? Porque as pessoas, as multidões iam para Lázaro para ver o poder de Deus, sim ou não? Mas voltavam crendo em quem? Em Jesus. As pessoas precisam correr para nós, mas voltar crendo em Jesus. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, que sara, que batiza, que transforma, que com o seu amor e com o seu poder toma corações e refaz histórias, refaz situações, muda circunstâncias e nos dá o seu amor e o seu poder. Talvez nós tenhamos aqui muitas Martas,
Pessoas que estão servindo na casa do Senhor, servindo ao Senhor, fazendo, entregando tudo do seu coração ao Senhor. Querido, isso é bênção. Eu quero dizer a você, continue se esforçando, continue fazendo, mas nunca se esqueça que a maior adoração da sua vida não é o que você faz, mas é o quanto você se derrama diante da presença do Senhor. E o quanto esta presença te capacita a fazer ainda mais. A diferença, queridos, é quando eu faço porque eu preciso fazer, eu me torno um ativista. Mas quando eu faço porque eu me derramo diante do Senhor, então se cumpre a palavra do Senhor sobre a minha vida, que diz: eu chamo e eu capacito a quem eu tenho escolhido. E quando eu me coloco diante do Senhor como escolhido dele, me derramo diante dele, ele aumenta o seu poder em mim e me aperfeiçoa e me faz servir ainda melhor ao Senhor. Então não há problema nenhum em ser Marta, mas não seja um ativista. Seja uma Marta que se derrama assim como Maria. Maria derramou o que ela tinha de mais precioso. E ela colocou diante do Senhor, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que é mais precioso, eu derramo diante dos teus pés. E se preciso for, eu chorarei nos pés de Jesus. E se preciso for, eu vou enxugar os pés de Jesus. Porque neste lugar é o lugar onde eu sei que eu serei transformado pelo amor e pelo poder do Senhor. Então veja, Lázaro, Marta, Maria, Judas Iscariotes. E aí Judas, são aqueles que estão muito preocupados com as coisas dessa terra. Eu queria rapidamente pedir a vocês que vocês abram a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. No versículo 7. Perdão, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. E aí nós vamos fechar aquilo que Deus tem para você nessa noite. Porque, queridos, entenda algo. Lázaro recebeu o poder de Deus e foi a manifestação da glória de Deus. Mas ele testemunhava Jesus e fazia com que as pessoas crescem em Jesus. Marta servia na casa, na mesa onde estava Jesus, e Maria se derramou aos pés de Jesus. Porém Judas, ele olhou para aquilo que tinha valor na terra. E aí vem o apóstolo Pedro e diz assim para nós, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne. Irmãos, fala assim comigo: o tempo que resta. Ó, aqui ó, pode pegar aí, irmãos. Aqui ó, sabe o que ele está falando? Ó, enquanto vocês estiverem com esse corpinho aqui ó, alguns estão melhor que eu, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas o quanto estiver nesta carne, já não vivais. Fala assim comigo: não vivais. Irmãos, entenda isso. Lázaro, Marta, Maria estavam buscando um relacionamento com Jesus. Judas Iscariotes estava andando ao lado de Jesus, porém a sua mente e o seu coração estavam conectados com as coisas dessa terra, ou seja, com a carne. E aí ele vem e diz assim: para que no tempo que vos resta nessa carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade
de Deus. Veja, queridos, a palavra paixões está no plural, sim ou não? E se você olhar o versículo 3, ele diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Então aqui nós precisamos entender isso. No tempo em que resta na nossa carne, nós não vamos viver segundo as paixões dos homens, segundo a vontade dos gentios. E qual é a vontade dos gentios? O que é que os gentios querem fazer? Olha no versículo 3: tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Estas obras manifestam um coração cheio de interesses nas coisas dessa terra. Ah, pastor, então significa que eu não posso beber? Querido, a Bíblia está se autoescrevendo, que tiraram ali mesmo. A Bíblia se autoescreve. Tem bebedices ali ou não? Tem dissolução ou não? Tem embriaguez? Irmão, você precisa falar mais do que para vocês? Desenhar? Isso é a vontade, paixões dos homens. Vontade dos gentios, mas não foi para isso que ele nos chamou. Ele está dizendo para nós: olha, no tempo que vos resta, nesta carne, ou seja, enquanto ainda estamos aqui, ainda não fomos glorificados pelo Senhor, precisamos viver segundo a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Pula para o versículo 7. Olha o que diz lá: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. O pastor Roberto pregou isso hoje de manhã para nós. Ser criterioso é ser uma pessoa mentalmente sã. E quando eu estava pensando nisso, eu comecei a pensar na condição da humanidade. Quantas pessoas estão sendo tomadas por depressão? Exatamente para quê? Para que elas não possam viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Sejam criteriosos, tenham uma mente saudável. E por que que o inimigo está lançando tantas setas para roubar a sua mente, o seu coração? Porque ele quer te aprisionar às paixões dos homens, às vontades dos gentios. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa: sede criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos, Deus está nos chamando hoje para um relacionamento com Ele, aonde nós vamos romper com a vontade dos gentios que ainda reina em nossas vidas. E a vontade dos gentios é dissolução, concupiscência, ou seja, luxúria, devassidão, pornografia, adultério, tudo aquilo que faz com que você manche a santidade do Senhor na sua vida. O Senhor te chama: sede santos, porque eu sou santo. E ser de santo significa separado das coisas dessa terra. Nós não vamos beber, não porque nós não queremos beber, porque nós sabemos que toda bebedice, toda dissolução ofende a santidade do Senhor em nossas vidas. E nós seremos diferentes dos gentios, porque nós fomos alcançados pelo amor do Pai, que nos faz agora santificados para Ele. Até quando? Até quando, igreja? Até quando nós vamos ter que pregar sobre coisas tão simples e que a Bíblia está se autoescrevendo? Está claro
O que falta para nós é pedir em nome do Senhor Jesus que a presença do Espírito Santo retire toda e qualquer idolatria, toda e qualquer mentira, todo e qualquer aprisionamento, a mentira do diabo que diz que não é bem assim. Pastor, não é bem assim. O que tem beber? Problema nenhum, filho. Geralmente quem bebe entra em dissolução. E a dissolução é uma coisa interessante, que te leva para a devassidão. E aí há um negócio que a Bíblia nos conta, Heber, interessante. Havia um tempo na face da terra que os homens davam-se em casamento e tomavam em casamento, deixando as suas mulheres e tomando outros homens regaladamente. E a Bíblia diz que esse foi o tempo de Sodoma e Gomorra, o tempo de depravação moral. E aí, queridos, nós achamos que não é bem assim, pastor. Sabe o que foi? A arca já foi. E aí a Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá sobre a face da terra um espírito de iniquidade tão grande quanto Sodoma e Gomorra. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, em nome do Senhor Jesus: é assim sim, retire a bebida da sua boca em nome de Jesus, para que o seu coração possa estar totalmente limpo para a vontade do Senhor, e que toda dissolução saia da sua casa, da sua vida, da sua família. É tempo de posicionamento, é tempo de tomar uma posição de santidade diante do Senhor, de não brincar mais, de não ficar mais barganhando. Não é bem assim, pastor, vocês são quadrado. Mão quadrada aonde? É o meu tamanho. O que nós precisamos entender é que há uma necessidade nos últimos dias de um despertar do coração da igreja para entender que é assim sim. E que a palavra do Senhor diz que aquele que está limpo se limpará ainda mais. Mas ela também diz que quem está sujo se sujará ainda mais. Porque a mente dele estará dominada por um espírito de mentira que fala para você: não é bem assim. Não é assim não, pastor. Eu vou viver, e a graça de Deus me alcançará e eu vou para o céu. Amém, querido? Só toma cuidado, porque você pode ir para o céu, mas matando um monte de gente que não vai para o céu por causa de você. Porque olha para você e não vê como foi com Lázaro. Não volta crendo em Jesus. Volta dizendo assim: eu ser igual a ele? Ele é crente? Assim? Sede criteriosos, sede sóbrios, para o bem das suas orações. Sabe por que muitas vezes nossas orações não são ouvidas, queridos? Porque nós estamos contaminados pelo pecado. E assim como Judas Iscariotes, estamos muito ligados às coisas da terra. Não abrimos mão. Precisamos do conforto. Precisamos das regalias. Precisamos do status. Oh, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Os últimos dias serão tão difíceis, queridos irmãos. Porque haverá um espírito de mentira, de falsos profetas que estão se levantando e roubando muitos corações, dizendo que não é assim. Você pode viver a sua vida de qualquer forma, que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Queridos, entendam uma coisa: o amor de uns para com os outros cobre uma multidão de pecados. Eu preciso me preocupar com o meu irmão. Eu preciso me derramar sobre a vida do meu irmão. Eu preciso acolher a vida do meu irmão. Eu preciso estar ao lado dele. Eu preciso estar orando com ele. Deus não nos chamou para julgar os nossos irmãos. Deus nos chamou para amar os nossos irmãos.